Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Legal, se cuidando direitinho, álcool gel, máscara, no isolamento, vamos fazer a nossa parte. Enquanto nós estamos no isolamento, vamos cuidar das nossas plantinhas, né? Que não tem coisa melhor do que cuidar dessas plantinhas. Nós vamos falar hoje das suculentas, de novo. Então, gente, é que as suculentas são muito lindas e a gente vê que nós cometemos muitos erros na hora da gente cuidar das nossas suculentas, suculovers, qual que vocês acharem melhor. E nós cometemos erros assim simples que nós poderíamos evitar e deixar aquela plantinha viva, se a gente soubesse. Às vezes a gente não sabe, por a gente não saber, a gente mata aquela suculentinha, tá? Então, se você já cometeu esses erros, não deixe de assistir esse vídeo. Legal? Vamos lá? Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro que nós não podemos cometer numa suculenta. Compra aquela suculenta lá na floricultura, tá naquele lugar claro, tá no viveiro. Eu chego em casa e deixo ela num local quase sem janela. Fica lindo, maravilhoso nos primeiros dias. Mas o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar assim, ó. Ela vai começar a ficar desse jeito, estão vendo? Branquinha, compridinha, ó, estiolada, quase sem folha, porque vai faltar luz para ela. Ela não vai fazer fotossíntese. Quando nós regarmos, ela vai, como o ambiente é fechado, é quase sem janela, não entra luz, não tem calor, não tem vento, e além dela ficar branquinha e estioladinha, ela vai morrer, tá? Vai morrer afogadinha, porque ela não vai aguentar esse ambiente, certo? Então, o primeiro erro básico, claro que fica bonito. Se por acaso não dá para evitar, você mora naquele loft que é só um cômodo, o que você vai fazer? Você tira ela todos os dias e coloca lá fora, coloca lá no cantinho perto da janela, que aí você vai dar ainda uma sobrevida para ela, ok? Vamos combinar assim? Assim você vai salvar a tua suculenta, tá? O outro, segundo erro que nós cometemos com a nossa suculenta, excesso de rega. Então, vou lá, rego um monte a minha suculenta. Eu tenho ela embaixo de um telhado que bate aquele solzinho, por exemplo, numa varanda, numa sacada. E eu vou lá e coloco bastante água. Inclusive, molho as folhas. O que vai acontecer, gente? Esse local, ele bate aquele solzinho, mas ele não bate aquele sol direto, é o sol indireto. E como não tem o sol indireto, então provavelmente também não bata muito o vento. E se eu molhar ela muito, cometer o excesso na rega, essas folhinhas aqui vai ficar acumulado água e vai apodrecer, tá? Se eu molhar a folhinha, vai apodrecer. Então não molha a folhinha, somente aqui e cuidado com essa rega. Outro erro que a gente comete na rega, nós não podemos deixar pratinho, tá, gente? Se a gente deixar pratinho, ela vai escoar, só que a água vai ficar aqui, ó, e vai apodrecer da mesma forma. Ok? Então, cuidado com a rega. Não vamos exceder na rega. Mesmo porque nós precisamos economizar água, tá? A água é um bem que está escasso. Todo mundo fala, mas a água, ela chove, né? A água é a mesma desde que o mundo é mundo. Mas o que acontece, gente? Hoje nós somos em 7 bilhões. Imagina, antes nós éramos em 2, por exemplo, 2 bilhões, usava a mesma água. Hoje nós somos em 7, a água é a mesma. É como eu pegar aqui um pote de mel para 10 pessoas usarem. Hoje eu uso em 10. E daqui uns dias 100 pessoas. Não tem. Ele não tem como dar para todo mundo. E é isso que está acontecendo. Então, por isso que nós temos que
cuidar da nossa água, não jogar contaminante, não jogar tinta. A gente vê as pessoas pintando e jogando tinta nos bueiros, jogando óleo nos bueiros. Então, isso tudo vai para a água. Agrotóxico vai para a água. Então, vamos cuidar da nossa água. É o bem precioso. Água é vida. Florzinha precisa da água. O terceiro erro que nós cometemos também. Vamos comprar um vaso para mudar a nossa suculenta, que ela está num vasinho pequeno. E aí nós compramos um vasinho sem furo. Compramos o vasinho sem furo e quando dá para plantar no vasinho sem furo? Claro que dá, mas a gente tem que ter outros cuidados. Quais os cuidados que nós temos que ter? Inclusive eu já fiz um vídeo falando de plantar num vasinho sem furo. Então a gente vai pegar esse vasinho sem furo, fazer a drenagem correta. Qual que é a correta drenagem? Vamos colocar as pedrinhas. E quando a gente regar, também dá uma escorridinha na água, ok? Então esse é mais um erro que a gente pode deixar de cometer, tá, gente? Se de preferência, comprem o vasinho com furinho. Se não tem aquele vasinho lindo, maravilhoso que você gostou sem o furo, então presta atenção e toma esses cuidados, tá bom? Fácil, né? O outro erro também que nós cometemos. Pegamos lá um vaso maravilhoso, grande, e aí queremos fazer um arranjo de suculenta, ok? Só que aí eu coloco suculenta, coloco maranta, porque a maranta ela tem umas cores lindas. Ah, essa aqui ornou, vamos colocar junto. Gente, não façam, porque as regas, elas são diferentes. Então, a suculenta... Porque uma planta precisa de sol, por exemplo, a amaranta eu tenho que deixar ela na sombra, eu não posso deixar ela no sol. A suculenta eu tenho que pelo menos 2 horas de sol e a rega dela é menor, tá? Então não cometam esse erro de fazer um arranjo com outras plantas. Então tem 22 mil espécies de suculenta, então vamos fazer um arranjo com suculenta. Colocamos a escurinha, colocamos a verdinha, colocamos uma rosadinha, que vai ficar maravilhoso. Ok? Vamos combinar que a gente... Claro que fica bonito, mas nós vamos matar ela, tá? Se a gente fizer. E o quinto erro e o último erro que a gente comete, de novo sobre a rega. Mas agora eu estou falando de não regar. Então, a suculenta não pode regar. Aí eu deixo ela lá no canto sem rega. Gente, nós temos que regar. Claro que a rega é com menor frequência, mas nós temos que regar, certo? Então, o cuidado para essa rega. Porque se a gente não regar, vocês podem observar que fica murchinho. Ela fica ali, ó, tristinha, murchinha. Eu até deixei uma de propósito para trazer para vocês. A folhinha fica enrugadinha assim, ó, e murchinha. Olha só como essa aqui tá viçosa, olha. Estão vendo? E essa aqui não, ó, tá toda murchinha porque eu deixei de regar, tá? Então, tem que regar, mas regar com moderação, tá? Regue com moderação. Aí você rega na terra, tá? Não rega na folhinha, tá bom? Então, se você cometeu esses erros com a suculenta, a partir de hoje você não vai cometer mais se você assistiu esse vídeo. Se você tem aquele seu amigo que sempre, eu não consigo cuidar da suculenta, estão sempre morrendo, manda esse vídeo para o seu amigo, tá bom? Então, até a próxima semana, se cuidem e fiquem com Deus, tá? Obrigada.